Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá a mais uma conversa aqui a respeito de temas importantes e relevantes para nós introvertidos. Antes de eu começar, eu preciso me apresentar. Eu sou Marta Leite, eu sou Life Coach, eu sou a pessoa responsável pelo introvertidamente.com, cujo trabalho é fortalecer a autoestima dos introvertidos através do autoconhecimento, ajudando-os a prosperar nesse mundo predominantemente extrovertido. Vocês, em algum momento, já se encontraram duvidando de si próprios, se sentindo inseguros, sentindo com a autoestima em baixa, porque vocês estavam ou estão, ou quando vocês estão se comparando com pessoas nas redes sociais, sejam elas ilustres, né, celebridades, ilustres desconhecidos, ou até as pessoas com as quais vocês têm algum tipo de relacionamento mais próximo. Isso é um sentimento que você pode eventualmente já ter experienciado. Se você está respondendo que sim, tá? É importante que você saiba que você não está sozinho. E hoje, gente, eu quero conversar aqui um pouquinho a respeito justamente do tema o uso das redes sociais e a autoestima. E eu esses dias andei vendo um material que é o resultado de uma pesquisa que aponta que as redes sociais, particularmente o Facebook, tem sido apontada como causador de questões de baixa autoestima. E isso ocorre, logicamente, porque as pessoas estão se comparando com as outras. E antes de eu falar aqui um pouquinho mais a respeito, é importante a gente perceber que a comparação com os outros, ela é um fenômeno natural do ser humano. Existe, inclusive, na psicologia, uma teoria que é chamada de teoria da comparação social, que pressupõe que a comparação que nós fazemos com os outros, ela é parte da nossa natureza, ok? Que ela é importante também para o nosso crescimento e que esse tipo de comparação, ele acontece de duas maneiras diferentes. Nós tendemos a nos comparar com pessoas que são superiores a nós em determinado contexto. E essa comparação ascendente, ela tem a função de nos ajudar a melhorar os nossos aspectos, melhorar as nossas habilidades, de certa forma, nos motivar a nos tornarmos pessoas melhores em determinado aspecto. Por outro lado, existe a comparação descendente, que é nós nos compararmos com pessoas que são inferiores a nós, que nós supomos que elas são inferiores a nós, naquele determinado critério, naquela determinada categoria, e essa comparação, ela tende a nos fazer, de certa forma, nos sentir melhor em relação a nós próprios, porque de certa forma a gente vai se sentir um bocadinho superior a elas. Bem, será que nós introvertidos estamos mais sujeitos aos efeitos negativos das comparações nas redes sociais? É importante a gente perceber algumas coisas. Eu vi uma vez em um artigo em inglês, eu vou até deixar o link aqui embaixo, que em relação aos extrovertidos, os introvertidos têm uma menor presença nas redes sociais, tá? Isso é um dado que nos abona, né, no sentido de que a gente pode estar, de certa forma, mais protegido em relação a isso. Isso é verdade. Porém, há dois pontos aqui que eu acho que vale a pena chamar a atenção. E o primeiro ponto, gente, é o seguinte: como introvertidos, vivendo em uma cultura extrovertida, nós vamos naturalmente tender a nos comparar, não é, para cima, não é, fazer aquela comparação ascendente, comparando as nossas características de traço, o nosso jeito de ser, a nossa personalidade com as características e traços e jeito de ser do extrovertido. E isso vai, logicamente, fazer com que muitos de nós, óbvio, não é, vivendo numa cultura extrovertida, a gente tenha um certo sentimento de inferioridade em relação aos extrovertidos. Esse é o primeiro ponto. Porém, aí eu volto para aquilo que é
a dica em relação a isso. O primeiro é a gente não fazer isso, ou quando eventualmente a gente fizer essa comparação ascendente, que a gente use ela justamente para a função que a comparação ascendente deve ter quando a gente a faz, que é a gente encontrar maneiras de usar isso como motivação para nós melhorarmos as nossas habilidades, as nossas capacidades, melhorar a quem somos, tornarmos aquilo que a gente chama uma versão aprimorada de nós próprios, mas não para querer ser uma pessoa diferente de quem nós somos ou querer ser o extrovertido que é o outro e que, em termos de personalidade, não sou eu. E o último ponto, que eu acho que é o ponto mais importante, que é o seguinte: essa pesquisa conclui que, pelo fato das pessoas estarem bastante tempo nas redes sociais, elas tendem a procurar grupos de apoio social, principalmente, por exemplo, quando você é tímido, quando você tem ansiedade social, e até um próprio grupo de introvertidos mesmo. Então, o que é que acontece? As pessoas, por buscarem estarem constantemente nessas mídias sociais, nesses grupos de apoio social, muito embora elas encontrem esse apoio, mesmo assim elas vão estar frequentemente expostas à comparação social ascendente. E isso tem um efeito prejudicial em relação à autoestima dessas pessoas. Então, nesse ponto aqui, eu gostaria de chamar a atenção dos introvertidos, mais particularmente daqueles que têm muito acesso, que estão bastante tempo na internet, porque estão em grupos de suporte social. Embora, é claro, isso tenha um efeito positivo para nós, e quando eu digo isso, eu falo pela minha própria experiência, porque eu tenho um grupo que, de certa forma, presta esse apoio social, ok? Que é o grupo do Introvertidamente. Eu vou deixar aqui o link embaixo para quem quiser participar. Embora exista todo um trabalho e ele tenha um efeito muito positivo sobre as pessoas, o convívio nesses grupos de apoio por um longo período de tempo também pode trazer o mesmo tipo de efeito negativo para a autoestima e também para a saúde mental das pessoas. Então, gente, para finalizar, o que é que a gente deve fazer, né? Como é que a gente faz? É preciso obter-se equilíbrio, ok? Existem na internet diversos blogs e sites, existe também, inclusive, ferramentas que monitoram a quantidade de tempo que a gente fica nas redes sociais. Existem, inclusive, hoje, movimentos pró-detox de redes sociais. Então, eu acho que o mais importante nisso tudo é você ter a percepção muito clara do quanto as redes sociais elas estão afetando a sua autoestima, para começar, e quando mais seriamente, quando é que isso está afetando a sua saúde mental. E você ter realmente essa consciência e partir para uma atitude de encontrar a sua maneira de ou se afastar ou você ter um uso equilibrado delas. E eu vou finalizar aqui dizendo para você que é algo que eu costumo dizer para as pessoas, inclusive no grupo por diversas vezes, eu já fiz vídeo tratando a respeito do tema, o excesso de redes sociais e o prejuízo que isso traz para a nossa saúde emocional. E eu vou finalizar esse vídeo dando para você, de certa forma, um conselho, uma sugestão, uma orientação, que você diariamente substitua uma hora de uso de redes sociais, isso para quem usa com bastante frequência, tá? Que você substitua uma hora de uso de redes sociais fazendo algo que reflita em autocuidado para você. Por exemplo, vá ler um bom livro de autoconhecimento, vá fazer uma aula de yoga, não precisa ser uma aula em estúdio, você pode fazer isso em casa, vá fazer um exercício de meditação, vá fazer uma caminhada, vá fazer um exercício físico, vá fazer algo que alimente você,
que lhe traga bem-estar, que lhe traga conforto, que lhe traga boas sensações e sentido de recompensa positivo. Eu acho que para começar, essa já pode ser uma boa sugestão de detox de redes sociais. E isso vai refletir para você não só na sua autoestima, vai refletir em todos os aspectos da sua vida, seja você introvertido ou extrovertido. Fica aqui então a minha sugestão. Gente, eu vou deixar aqui embaixo os links, tá? Para os textos dos quais eu falei, tá? Vou fazer também o texto dessa pesquisa vai ficar no blog, traduzido para que você possa ler e entender o contexto da pesquisa e poder usufruir melhor dela. E, gente, se esse vídeo foi útil para você, se você achar que ele é importante e possa ajudar outras pessoas, partilhe ele. Se inscreve no canal, dá like, ativa o sininho para receber as atualizações. Eu volto aqui sempre que algo for importante e relevante para nós introvertidos. Gente, muito obrigada. Eu vou vendo vocês por aqui. Um beijo grande e até o próximo. Tchau!